Olá, vamos continuar nosso estudo então, oxidação, titrimetria ou volumetria ou via úmida de oxidação ou redox, significa a mesma coisa, tá? Vamos fazer observação, né, porque a análise de ácidos de baixa liga, página 40 da apostila de vocês. Os ácidos baixa liga são amplamente usados para a produção de tubos, peças automotivas e aeroespaciais, linhas ferroviárias e placas de engenharia estrutural offshore, ou seja, em alto mar, ou onshore, ou seja, em terra. Tá bom? É usado nessas áreas porque sua propriedade de resistência à corrosão. Tá bom? Geralmente contém menos de 10% de elementos de ligação. Carbono, manganês, cromo, níquel, molibdênio, vanádio e silício juntos. Tá? Então, fazendo uma rápida recapitulação do que é um aço baixa liga. Né? Vocês já estudaram aí escória, então seria agora análise no aço baixa liga. Começou com escória, passa lá no aço carbono, minério e aço de baixa liga, um dos estudos também dentro de química analítica quantitativa. Então está aí a produção do aço, né? Para exemplificar o que nós estamos falando. Na página 40, como eu falei, a prática que tem lá, determinação do teor de cromo em aço baixa liga. Tá certo? Bom, na prática, diz para acrescentar um excesso de sulfato ferroso amoniacal. Tá bom? Por que isso daí? Porque, na verdade, o cromo que está presente, ele não consegue ser determinado diretamente. Tá? Não tem indicador para isso. Por isso a gente coloca uma quantidade de sulfato ferroso, que está a fórmula aí para vocês verem. Essa quantidade, ela de propósito está em excesso, para que o cromo reaja e sobre o sulfato ferroso. E o sulfato ferroso é que vai ser titulado, no final das contas, pelo permanganato de potássio, que é o nosso titulante. Tá? Por isso que é uma oxidação. Tá? Então, como eu falei, a titulação do cromo não é possível. É um caso de titrimetria indireta. O que é isso? Eu quero analisar o cromo, mas não tem como analisar o cromo. Então eu faço o cromo reagir com ferro, no caso o íon ferro 2, e titulo o íon ferro 2. Eu vou determinar o íon ferro 2. Então eu tenho a diferença de quanto eu coloquei menos quanto eu titulei. Essa diferença é o que reagiu com o cromo. Tá? Então, através do ferro que reagiu com o cromo, eu determino quanto de cromo tem na amostra. É uma titulação indireta. Eu vou titular ao final o ferro 2+, para achar o cromo que me interessa. Tá? Então, como eu falei, a diferença do que foi adicionado em excesso e o que foi titulado é quanto você tem de cromo que reagiu com ferro. Bom, já falamos sobre a equação iônica, a equação simplificada do processo. É a equação que vai mostrar realmente como o processo acontece. Como que é essa equação? Então está ali para vocês, tá? Observe que o ferro 2+ à esquerda, à direita, logo depois da seta, ele vira 3+. Então, por isso que é uma reação de oxidação. Tá? E o manganês também à esquerda, é o segundo à esquerda, em vermelho, passa o segundo à direita, logo depois da seta, em vermelho, passa de 7+ para 2+. O permanganato, MnO4-, né? No caso a gente usa o permanganato de potássio, KMnO4. Mas o permanganato que a gente fala geralmente, é o que interessa para a reação, ele tem NOx 7. O manganês é do grupo 7B da tabela e tem NOx 7. O que significa isso? Que para ele variar, ele não pode subir mais. Ele não vai a 8, 9, 10. Ele só pode diminuir. Por isso que ele é um bom oxidante. Quem diminui o NOx, aumenta o NOx do outro. Estão lembrados? Então, o manganês ali, de 7, vai passar a 2+, nesse caso aí. E o ferro, então, ele tem que estar obrigatoriamente em 2+. Por isso que usa sulfato ferroso, não usa sulfato férrico, tem NOx 3. Porque o ferro 2+, ele vai passar a ferro 3, ele vai se oxidar. Ele vai ser o redutor, vai diminuir o permanganato. Tá? E, através dessa variação, a gente consegue determinar quanto tem de ferro, como eu disse, sabendo quanto tem de ferro que sobrou, né, do excesso, eu acho quanto reagiu com cromo e acho quanto tem de cromo, que é o que interessa para a prática.
Bom, então tá lá no segundo parágrafo da página 40. Você começa a prática fazendo a abertura com 30 ml do HClO4, que é o ácido perclórico. Um ácido bem oxidante também, porque o cloro está com NOx 7. O cloro é do grupo 7A da tabela e está com NOx 7, no caso 7+, que é o maior NOx que ele tem. Ou seja, ele não tem como aumentar mais o NOx, ele só pode diminuir o NOx, por isso que ele vai ser também um bom agente oxidante. Tá? E 1 para 1. Por que 1 para 1? 1 para 1 é 50% água e 50% o ácido. Por que isso daí? Porque, vou falar daqui a pouco, ele está só reafirmando, né, que o cloro está com NOx máximo, por isso que vai ser o oxidante. E ele é usado 1 para 1, que eu estava começando a falar, diluído, 50% água e 50% ácido. Tá? Por que isso daí? Porque se ele tiver aí com uma concentração alta, por exemplo, 80% aí pelo menos, tá? Quanto mais concentrado ele for, mais risco ele tem de explodir ao ser aquecido. Tá bom? Então, por isso que usa-se o ácido diluído. Na verdade, tem até outras formas de determinar o cromo no aço sem usar o ácido perclórico. Tá? Na posterior você está pelo ácido perclórico, então estou fazendo essa observação porque da diluição e por que, né, do risco de usar o ácido perclórico concentrado e não diluído. Bom, aí fala também no sexto parágrafo que eu comecei já a explicar para vocês. Adicionar 15 ml de sulfato ferroso amoniacal, que é o FeSO4, aquela fórmula que eu passei logo no início para vocês. Então, ferroso, né, ferro tem 2 NOx, 2 e 3. Oso é menor NOx, íco maior NOx. Isso em forma iônica, né? Ferro pode ser 0 também. Mas, enfim, então ferro 2+, significa que eu estou adicionando para poder fazer a reação com cromo. E esse ferro 2 ser titulado depois. Tá? Então, como eu estou falando ali, o ferro está com NOx 2+, e quando reagir com cromo, ele vai passar a 3+, ele vai oxidar. O íon ferro 2+, é levemente esverdeado. É a coloração que você vai ver quando você fizer a prática. Tá? A solução vai estar levemente esverdeada por causa da presença do sulfato ferroso, né? Por causa do íon ferro 2. Tá? Porque o sal está em solução, está na forma iônica, então você tem lá, na verdade, Fe2+. É o que a equação iônica mostra para você. Então a solução do sulfato ferroso vai ser levemente esverdeada. Tá? Ali no caso, você vai ter a tua amostra, que vai ter praticamente cromo 2+, por isso que a sua amostra também vai estar levemente verde, que o cromo 2+ é verde também. O cromo 3+ é levemente violeta, só para complementar, tá bom? Muitas vezes, dependendo do meio reacional, o cromo 3 pode ficar azul também. 6+ é amarelo, para aproveitar e explicar para vocês, no cromato, e laranja no dicromato. Tá? Se você pega cromato e adiciona ácido, ele vira dicromato, fica laranja. Se você pega dicromato, adiciona base, ele vira cromato, que é amarelo. Enfim. Então essas cores aí, dependendo, você viu que dependendo da carga do íon e do meio reacional, se é ácido, básico ou neutro, pode ter cores diferentes. Tá bom? Então Fe2+ levemente esverdeado, no meio aí neutro, tá? O ácido, no caso, que a gente está trabalhando aí. No meio neutro ele vai ser incolor. Meio ácido que a gente está trabalhando levemente esverdeado. Por que meio ácido? Porque a gente está trabalhando com uma amostra que foi aberta em meio ácido. O que é abertura? Você dissolver a amostra em ácido com aquecimento. Tá? Então está ali, adicionou-se 15 ml de sulfato ferroso. Tá bom? Então isso é um excesso, tem a quantidade já calculada maior do que o necessário para a amostra que você vai fazer. Tá bom? Você vai titular com permanganato de potássio, que é o KMnO4. Como eu falei, está com NOx 7 o permanganato, no caso vai reduzir a 2. O indicador vai ser o próprio permanganato, porque o manganês com NOx 7 em meio ácido, que é o que nós estamos trabalhando, a coloração dele é roxo. Tá? E igual quando você vê a violeta genciana, né? Você vê o cristal de permanganato, chama na farmácia de violeta genciana, ele é roxo. E a solução ácida do permanganato é roxa também. Tá bom? E quando você titular, tá? Você vai fazer o quê? Em meio neutro também o permanganato ele é roxo. Quando você titular, o permanganato ele vai reagir e vai para manganês 2+, que é incolor. Tá bom? Quando você neutralizar
todo o ferro 2+, que você está titulando, aí um leve excesso de permanganato, que está na cor violeta ou roxa, né, vai continuar na cor roxa, indica o ponto final. Então, por isso que o próprio permanganato que você está titulando é o indicador da prática, não necessita você acrescentar um indicador, como, por exemplo, na complexometria, você usou lá o RUT, calcogen, ou quando você vai titular um ácido, uma base, você usa fenolftaleína, tá certo? Nesse caso, você não precisa do indicador, é o próprio permanganato, tá? O permanganato é o próprio indicador nas titulações que ele é usado, né? Então, a observação que eu coloco ali, isso é uma característica do método de usar o permanganato como titulante. Tá? Lembrando, que eu já comentei com vocês na questão do dicromato, o permanganato ele é o oxidante mais usado que tem para titulação. Tá? Na prática, lá que usou o dicromato para analisar ferro, é porque tinha teor de cloreto. Então, para esse caso, é melhor o dicromato. Mas, no geral, quando você faz uma reação de oxi-redução, usa-se o permanganato como titulante. Tá? E a titulação com permanganato, então estou mostrando aí, é interessante que você faz a leitura, como a bureta com permanganato ela fica escura, você não consegue ver os números, você faz a leitura pelo menisco superior, não pelo menisco inferior, igual você faz normalmente. Então, uma observação também dessa titulação. Tá? Então, observa que a solução está incolor, caiu uma gotinha e ficou violeta. Né? Só que como neutralizou, você vai agitar o Erlenmeyer e essa coloração vai desaparecer. Tá? Então observa ali ó, a coloração que eu estou falando para vocês. Está ali o ponto final da titulação, tá certo? Tá bem claro, mas se prestar atenção vai ver levemente roxo. Claro que se jogar mais gota vai ficar bem intenso, mas a ideia é você parar a titulação antes de você, como eu vou falar para você, antes de você ficar com a cor muito intensa. Com a mudança de cor você para. A viragem, né, que é a mudança de cor da solução, ela tem que ser no momento exato. Quando mudou a cor você para. Claro que se for adicionar mais gota vai ficar mais forte, mais escuro. Mas não é interessante, você está adicionando gotas a mais. Tá? Então está ali. A coloração você vê com uma dificuldade, está bem clara, mas dá para ver que está um levemente roxo. Tá? E por hoje é só aí, meus amigos. Até a próxima!